Antes de começar, eu queria tirar tipo uma selfie daqui, não eu tirando uma selfie, mas no caso a gente fazendo uma pose para eu tirar um print depois. Ok. Tá. Eita, peraí. Peraí. Uma pose, Jonathan, uma pose. Peraí. Bom dia. Está na hora de começar mais uma jornada. Você está pronto para mais um ordinário dia? Acordo todo dia, o mesmo dia, todo dia. E eu curto esse dia, é minha vida. Nada melhor do que não sentir nada. Todos amigos e juntos de mãos dadas. Nunca acontece nada nessa jornada. Mesma aventura todo dia, coreografia todo dia. A mesma história todo dia, mais um ordinário dia. Chubirubão, yeah. Tá ótimo. Tá. Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui com o Ravi e com o Jonta. Eles fazem parte, né, dessa produtora e criaram esse projeto muito interessante a partir dessa produtora e vários outros projetos da Coruja Mística. Para quem está chegando, tem pessoas se inscrevendo no canal por causa de vídeos do passado. Peço que fiquem aí, tentem dar uma oportunidade para essa mudança também, um pouco que está acontecendo, mas para quem já conhece, eu já falei de arte, já falei de várias coisas aqui, e esse vídeo não é diferente. Então é só uma entrevista com o pessoal que conheço há muito tempo, e logo a gente já vai conversar mais sobre isso, mas também porque é meio que um sonho meu fazer entrevista com pessoas e divulgar o trabalho das pessoas. Para quem não sabe, eu estudei jornalismo até o penúltimo semestre, eu acho, e parei por várias questões, e entrevistar pessoas, ter um programa de rádio, apresentar talk show ou qualquer coisa assim. Sou muito fã do Craig Ferguson, como o Ravi também é. Então, é uma coisa, tem até meu microfone aqui, então é uma coisa que eu gosto muito e acabei me inspirando e desenvolvendo isso ao longo do tempo. Então eu tô aqui com o Ravi, o Jonta, que também é Jonathan. Eu descobri isso hoje, né? Eu sempre achei que o nome dele era Jonta. Era um segredo, cara. Agora você pois é. E então eu tô aqui com eles e a gente vai conversar sobre o quê? Tem 3 tópicos muito importantes aqui. O primeiro eu quero saber um pouco de vocês, mas a gente também vai conversar sobre fazer arte no Brasil hoje, como é participar de editais de arte hoje em dia, fazer essa produção, participar dessas coisas, e porque é difícil, né? Então a gente já vai conversar como é difícil. Eu participava desses editais em fotografia e vi a dificuldade disso. Mas eu quero conversar com vocês que estão aí sempre se mexendo em Aracaju, né? Vocês moram em Aracaju. Então estão dentro da cena da arte em Aracaju, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque as diferenças culturais daqui, que eu moro em Santa Catarina, para vocês é muito grande, e isso também me chama muita atenção para fazer esse tipo de vídeo, esse tipo de entrevista. E outra coisa, a gente vai conversar sobre o projeto, que é o Mais Um Ordinário Show, a 3ª temporada, mas também trazendo as temporadas anteriores, que é uma loucura, né? O surrealismo pegado ali. Então, eu acompanhei as temporadas anteriores, e agora essa, quando eu via que era uma produção bem diferente, eu fiquei, o que vai acontecer aqui? Fiquei muito curioso, assisti todos os episódios, recebi esses episódios também antecipadamente, antes do anúncio, que foi muito legal, me senti muito honrado também, mas também eu assisti outras coisas de vocês.
E dá pra ver essa pegada bem artística que vocês têm. Então eu quero saber primeiro, vocês como artistas e pessoas, começando pelo Jonta, vamos por ordem alfabética, eu acho. Começando pelo Jonta, faz um resuminho aí do que tu faz, como você se enxerga no mundo da arte hoje em dia. Tome essa pergunta. Tá bom, tá certo. Eu fui pego aqui desprevenido, cara. Eu amo. Não é fácil. Tu pode começar pelo simples. Cara, a arte em mim, ela pulsa de um jeito como se ela me permitisse uma existência mais perto de uma realidade que me faz sorrir. E é algo que mexe muito com minhas emoções. Uso isso de uma maneira a me descobrir também, como se eu precisasse passar por essas experiências também para agregar coisas dentro do meu consciente e subconsciente. Até como se esses filmes fossem também, como se essas artes, né? Como se essas artes elas fossem uma manifestação desse lugar que todo mundo pode vir. Ele tá lá, ele tá construído e todo mundo é bem-vindo. Mas eu tô sempre me descobrindo ao fazer eles, assim, como se eles fossem peças psicomágicas. Assim, eu faço eles pra conseguir botar algo em mim. Eu fico tentando empurrar o Jodorowsky pra Jonathan. Esse rolê da psicomagia e tal. O Jonathan também começou a se envolver com um tarô. E na hora que eu vi que você tava postando as cartinhas, tá ligado? As fotos das cartinhas, eu disse, meu Deus, eu tenho que mandar os links. Eu tenho que converter essa pessoa ao jodorowskianismo. Até porque também somos 3 fãs de David Lynch aqui. Sim. E eu acho que isso dialoga bastante com o nosso papo de arte, assim, né? Esse campo das ideias, essas coisas que não depende muito bem da gente, né? Eu tenho essa ideia, assim, que a gente é instrumento. Então a gente abre o nosso campo de criatividade e as ideias vêm porque sabem que através da gente elas vão poder existir. E aí elas vão escolhendo, quem tem mais um direcionamento para aquela ideia, né? Então, quem tem habilidade de música, as ideias de música fluem com mais facilidade. E aí as habilidades técnicas do cinema, fotografia e assim vai. E essa coisa do David Lynch, né, do campo das ideias, do rio, né, de mergulhar num rio de ideias e que ali a gente se prepara, né, se a gente souber nadar melhor, se a gente souber trabalhar melhor o nosso corpo e os nossos dons, as nossas habilidades, ideias maiores e melhores virão, porque elas sabem que através da gente elas podem existir, né, e ser criadas. E eu amo esse quadro que tá aí atrás de vocês, eu acho perfeito. O do olhinho, quer dizer, a maioria tem olhinho, né, mas esse do olhinho voando no céu, que é isso, né, essa nossa estética, esse nosso David Lynch interior, querendo se manifestar através de coisas, né, tipo... Pode falar. E esses são os exemplos. Esses 2 quadros tem até no vídeo do meu canal sobre eles, mas eu não falo profundamente sobre eles. Mas são quadros que aconteceram quando eu estava no ano passado numa etapa bem difícil. Então o único momento que eu consegui escapar disso foi pintando isso fisicamente, porque os digitais não estavam dando certo. Eu tive que ter contato com a tinta e tudo. E aí eu fiquei ali, 3, 4 horas passavam eu fazendo isso e eu nem percebia. Então era uma imersão total nisso. E aí eu apagava e refazia, até chegar no que eu queria mesmo. O que eu queria? Eu não sabia o que eu queria, mas quando chegou no fim, era isso que eu queria fazer. Então é bem isso, né? Não tem uma ideia, às vezes tem, mas nem sempre. E ela também vai pedindo pra ser, né? Você vai conhecendo melhor aquela parada, ela meio que vai dizendo assim, tipo, essa ideia que você tinha sobre mim, eu no papel, a cor é diferente, mas é mais ou menos essa mensagem. Então a gente fica buscando esse equilíbrio entre o que a gente é, né? E o que a gente está oferecendo ali para a arte. E é uma troca, né? A gente vai trocando.
E eu gosto muito desse rolê multi-artista, que aí depende de pessoa. Eu não acho que todo mundo tenha que fazer isso. Quem quiser ser só uma coisa e tiver o instrumento para ser só essa coisa, ótimo. Mas no meu caso, acho que no caso dos Jonathans também, vai aparecendo em outras coisas, né? O Jay toca violino, desenha, Jontinha também desenha pra caramba. Então, tipo, não sei se é um privilégio, não sei o que é, né? Mas a coisa meio que flui e pede para ser executada de alguma maneira através da gente, assim. E não somente o produto final, mas eu tava agora olhando o portfólio de vocês e os posters dos filmes e tudo que vocês fazem são lindos, assim. É incrível. Sério, eu tava olhando, só eles já servem como uma peça de arte, assim, para exposição. Porque é muito... dá vontade de assistir isso que tu tá promovendo ali. Então, uma peça que chama atenção, mas ao mesmo tempo o próprio pôster é uma obra. Então é muito legal, assim, eu fico bem surpreendido. Eu assisti, claro que eu não consegui assistir tudo que vocês já produziram, mas o Ravi e a gente tem anos no Transalore, que é um site de Doctor Who. Ali a gente experimentou sobre Doctor Who, mas tem webséries e coisas desse tipo que a gente produziu juntos. E eu acabei, a partir do Ravi, conhecendo o Jonta. Meio que ele compartilha as coisas dele, eu acho interessantíssimas, ele vê as minhas, comenta as minhas, então acaba virando essa transmissão. E isso que tu falou do David Lynch é bem isso, parece que é a conexão entre... É um elo, com certeza. É uma conexão, porque eu comecei a ver fotos mais David Lynch, aí vocês produzem coisas que têm essa pegada. Então, não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar especificamente sobre o que vocês produzem como, como a produtora mesmo. Porque vocês produzem a parte artística, que é assim, bem conceitual, e eu acho que é legal falar disso também como processo criativo, né? Tipo, não somente a parte da alma, mas como isso faz, como é na técnica vocês... tirar isso da cabeça desse sonho e trazer para o mundo real, porque eu acho que, pelo menos na terceira temporada do Mais um Ordinário Show, deve ter sido complexo criar tudo isso, né? E eu sei que demorou um tempão até ficar pronto. Então, vocês também fazem peças publicitárias, né? E outros trabalhos assim. Como funciona vocês nessa questão toda, como produtora, nesse sentido? Assim, a gente sempre tenta empurrar viagem em qualquer coisa que a gente faça, né? Publicidade, qualquer coisa, a gente sempre tenta fazer de algum jeito que quebre aquilo, de alguma maneira. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente faz algo normal mesmo, assim. Vamos entregar algo normal. Mas, assim, é possível sentir um coração em todas essas coisas, assim. São coisas que a gente conta da melhor maneira que a gente pode também. A gente sempre procura aquele quê de verdade nos trabalhos que a gente pega. A gente já pegou trampo só por dinheiro? Já. Mas foram bem raros, na real. Os trampos com os quais a gente não se conectou num nível de emoção e de entrega, assim, sabe? Mais uma vez, somos privilegiados, sortudos, de conseguir ter clientes que estão, de certa forma, dialogando com coisas nas quais a gente acredita também. E a gente também se dava esses desafios, né? Do tipo... a partir de agora a gente não vai mais cobrar esse tanto. A partir de agora a gente vai cobrar tanto para valorizar o nosso trabalho, mas a gente ainda entende que tipo, os nossos clientes são de perfis alternativos, saca? E que às vezes não tem essa grana, dispõe de toda essa grana para poder pagar a gente. Mas é esse equilíbrio, sabe? A gente vai oferecendo e aos poucos a gente vai recebendo também. Outra coisa que a gente, no Mais um Ordinário Show, por exemplo, a gente colocou uma meta de que, tipo, a gente só vai trabalhar com gente que a gente admira. Isso foi uma regra. Só quero trabalhar com gente que tenha um trabalho que a gente sabe que está contribuindo de alguma maneira para esse contexto artístico que a gente está conversando aqui, né? Sempre esse diálogo com esse movimento que é a arte em si, tá ligado? A gente vai dar esse passo para frente aqui, é arriscado. A gente vai dizer não para um produto que não tem nada a ver com a gente. Será que não rola
de devolver um produto que possa dar essa grana pra gente e ao mesmo tempo alimentar a nossa alma. E tem um exemplo, eu vou falar bem genérico disso assim, mas a gente pegou um trampo no final do ano passado, que era um trampo legal de grana, era muito trabalho, o que as pessoas queriam pagar pra gente não era o suficiente, mas a gente queria fazer porque era um negócio novo, nunca tinha tido um em Aracaju. E o Jota descobriu agora o que era. E seria o primeiro, e aí eu tava com um olho gordo, assim, eu quero essa patente pra Coruja Mística. E não rolou, foram vários desencontros, a comunicação foi ruim, as ideias estavam todas atravessadas, não rolou, e a gente não teve esse dinheiro que a gente podia estar contando pro final do ano. E aí a gente deu uma respiradinha, acreditamos, e aí eu vou dropar esse nome aqui só pelo contexto de que tipo, a vida devolve de alguma maneira, se você estiver disposto a arriscar. A gente começou a trabalhar com a Unicef, foi logo depois. Eu vi isso. A gente perdeu esse trampo, ficou assim, pô, era um trampo legal, uma grana legal, não era bem o que a gente tava procurando, o que a gente vai fazer agora? E tipo, uma semana depois, a gente recebeu o contato da Unicef, enfim, para trabalhar com eles e desenrolar uma série de trabalhos que a gente tem feito. Não é uma coisa fixa, mas a gente já fez mais 6, 7, já fez mais de 10 trabalhos para a Unicef. Então, tipo, nesses momentos eu fico, tá vendo, a arte devolve, se você acreditar, a arte devolve, pô. Os pequenos sinais, né? Eu lembro de quando a gente foi procurar, tava em pré-produção e a gente foi atrás de manequim, que é o Billy, né? Que ele aparece lá no terceiro episódio como uma piadinha, assim, né? E a gente foi pedir em loja se alguém tinha manequim pra emprestar. E teve uma loja que tinha um manequim e ele simplesmente deu assim, falou, leva esse manequim, sabe, pra vocês. Aí, bom, tá certo. A gente foi pegar o manequim numa loja com o carro, empurrou o manequim no carro, gravamos o dia, e no outro dia a gente teria que devolver o manequim assim de manhã. A gente passou o dia todo gravando, estávamos exaustos, e no outro dia de manhã a gente tinha que devolver o manequim. E aí quando a gente chegou na loja com o manequim, pra devolver, botei o manequim no chão, e a mulher disse, achei que vocês iam ficar com ele. Aí eu levantei o manequim e fui embora. Tá certo, né? E hoje o Billy mora com a gente. Então é incrível isso. Essa parte da Unicef, assim, eu não sabia esse contexto de você não consegue um trabalho e depois vem um outro que traz... Só de ver as imagens que vocês postaram, deu pra ver como era uma coisa bem de coração, assim. Deu pra ver como é incrível quando isso acontece e aí você vê o resultado. Então, partindo para mais um ordinário show, que depois eu acho que a gente fala um pouco sobre a arte no Brasil, para depois a gente despenca um pouco o clima. Mas o mais um ordinário show teve a terceira temporada, que estreou agora em abril, 14 de abril? Acho que foi, né? Foi 14 de abril? Foi aí 13 foi em a abril. Estreia, foi 14 de abril, foi isso mesmo. 14:04:22 às 20 horas e 20 minutos. Foi isso. Tinha um número cabalístico. A gente não sabe o que significa, mas o número é cabalístico. E foi assim, vocês criaram uma série que vem bem diferente do que vocês apresentavam antes, que era tipo um talk show, vocês chamavam artistas, pessoas aí da região, né, para conversar, mas dentro dessa entrevista tinha eu não vou lembrar o nome do boneco, o cabeção. Franconcha. Isso, tinha o sidekick, né, do programa, e cortes bem aleatórios. Então, você tá assistindo uma coisa, parte para outra, e ela volta, e aí tem várias coisas muito loucas acontecendo. Assim, é um programa que você não sabe o que esperar do início ao fim no episódio. Antes de chegar na terceira temporada, eu queria saber como é que funcionou isso na cabeça de vocês e o que aconteceu para mudar o formato nessa terceira temporada também, porque é uma mudança bem
é uma mudança grande, mas fica no mesmo universo ainda, né? O Mais Um Ordinário Show é tipo... Você vê, o Mais Um Ordinário Show existe antes da Coruja Mística. A Coruja Mística, ela foi criada, ela nasceu dentro do Mais Um Ordinário Show, dentro da produção desse programa. E foi uma vontade, né? A gente tinha um espaço, um espaço na TV daquele local, que estava sem programação e a gente estava produzindo. A gente tinha um programa sobre cultura pop chamado 8 Bits, tinha uma série também, e aí tinha esse espaço e eu queria ter um talk show. E parte disso, eu quero ter um talk show, porque eu sou muito fã do Craig Ferguson. Eu tava obcecado pelo Craig Ferguson e pelo Graham Norton. E eu não sei se Jonta vai lembrar, não sei, Kaiser, Jonta vai lembrar, mas ele não sabe que vai lembrar. Porque a gente gravou um piloto do Mais Um Ordinário Show, chamava EA. Você lembra disso? A gente gravou na casa da minha mãe, entrevistamos Marlon Delano, que era um cineasta. Cara, isso, nossa, isso aí realmente foi uma rasteira mental, isso aí. Onde é que eu fui parar? Certo. Realmente a gente não fala muito disso. Então a gente gravou um piloto na sala da casa de minha mãe para saber como que funcionava o formato, e eu nunca vi. A gente nunca viu. Não que deu errado, foi até legal gravar, mas não era aquilo. E a ideia ficou na cabeça. E aí foi uma coisa que a gente começou a trabalhar com referência, assim. Do tipo, o que é que a gente pode quibar mesmo das pessoas, de ideia. E começar a melar a gente dessa energia para ver se outras ideias aparecem. Os cortes de cena da entrevista do Mais Um Ordinário Show é uma referência muito clara a um cara chamado Michel Melamed. Ele tinha um programa na TV Cultura chamado Recortes Cultural. E era exatamente isso. Depois ele fez o Bipolar Show. São entrevistas com cortes aleatórios. Então eu sabia que a gente tinha que fazer isso. Porque a conversa não era importante entre si. Era pegar coisas que foram ditas e tentar encaixar elas de alguma maneira. E aí a maneira de se entrevistar também era completamente Craig Ferguson. Porque não tinha pergunta, eu nunca me preparava, eu não queria saber o que é que a pessoa estava produzindo, não, eu queria conversar com ela sobre o processo dela, de artista. Eu queria saber o que ela achava. Tô assim também. Então, tipo, o Craig Ferguson, toda vez que entrava o convidado no programa, ele pegava aquelas fichas que tem as perguntas, rasga e joga pra longe. Essa é a marca do cara. Toda vez que alguém senta no sofá, ele rasga as perguntas e joga pra longe. Tipo, não quero saber disso. Você, me diga o que é que você tem a dizer. É mais ou menos o que o Craig Ferguson fazia. E eu jogava muito uma dessa que no Mais Um Ordinário Show, na primeira parte, eu falava, eu não vou te apresentar, é você que vai dizer o que é que você é e o que é que você faz. E aí você tá livre, né, pra dizer o que você quiser. E a partir dali desenrolava as conversas. E a gente sabia também que dentro... Por quê? Por causa de um outro cara muito importante, que é o Noel Fielding. A gente sabia que a gente queria personagens estranhos. Cara, vamos botar uns personagens estranhos... para quebrar a lógica disso, sem saber. Quando a gente começou o Mais Um Ordinário Show, a gente não sabia o que era uma métrica de uma piada, por exemplo. A gente não sabia o que fazer para fazer a galera rir, ou como usar esses métodos para contar uma história. A gente só jogou lá. E tanto que, tipo, o Frank Concha, o nosso ícone, né, o nosso mascote, é a cabeça do Frank, do filme Frank, tipo, e é a concha do personagem do Noel Fielding. E a piada do Frank Concha é a mesma do Noel Fielding. Porque a gente pensou, ninguém de Aracaju sabe quem é Noel Fielding, ninguém vai saber que a gente copiou. Mas aí o Frank Concha, só por existir, né, a primeira piada dele é uma imitação do programa do Noel Fielding, mas a segunda já é uma coisa dele mesmo. É um cara que começou a contar histórias através da dança, e ele mesmo vai ditando. E no segunda temporada ele se torna algo maior do que a gente estava disposto. Acho que Jonta pode falar um pouco disso, a transição entre a primeira temporada e a segunda, que a gente começou a pegar ginge de Frank Concha, e a gente queria destruir ele, a gente queria matar a Frank Concha, tacar fogo na cabeça dele. Esse é um sonho, né? Ele se perpetuou na segunda temporada, e na terceira também a gente sempre encontrou maneiras de matar o Frank Concha, né? E aí na segunda temporada a gente tenta dar um jeito nele, mas a gente não conseguiu, na verdade. O Frank Concha vai fazer parte da terceira temporada por pura ousadia, ele vai estar lá.
Porque ele é muito teimoso. Ficou maior que a gente. A segunda temporada aconteceu, a gente chamou um amigo nosso, que é o João Mário. Nossa, e é um programa muito bom. Eu indico muito esse programa para todo mundo. E a gente começou a implicar em botar uma narrativa um pouco mais complexa e algo que tivesse claro ali. Então, essa história das criações de Ravi estão começando a tretar entre si, né? Basicamente isso. E essa é a história da segunda temporada. E no meio disso, a gente estava em uma levada dos curtas-metragens, né? Então tem curtas-metragens nossos que faz parte da segunda temporada do Mais Um Ordinário Show, segunda temporada. Então a gente já quebrou um pouco essa lógica que existia no primeiro. E a gente quebra essa lógica também como forma de piada, né? Para contar algo, para mostrar para as pessoas que não esperem nada, sabe? Pode acontecer qualquer coisa aqui. Então é isso, né? Esses dias a Vi brincou que a quarta temporada pode ser um torneio de futebol e tá tudo bem, assim. E aí sempre... Desculpe, essa ideia da quebra da lógica foi uma coisa que surgiu, inclusive, dentro de uma das entrevistas no Mais Um Ordinário Show. Eu tô entrevistando dois amigos, o Cassem e o Bruno, e o Cassem fala que a piada nada mais é do que a quebra da lógica. É só pensar no mais absurdo, né? Então, a gente tá fazendo... a gente tá mudando o nosso cronograma, né? Então, o Mais Um Ordinário Show é série, o Mais Um Ordinário Show o Mais Um Ordinário Show é curta, o Mais Um Ordinário Show é série, o Mais Um Ordinário Show é campeonato de futebol. Então você quebrou aí, e só isso já chama a atenção da pessoa, não precisa nem ser engraçado, chama a atenção. E aí a gente ficou, já que a gente não se sente seguro em contar piada para as pessoas rirem, vamos usar esse negócio de chamar a atenção para ver o que é que dá. Então, tanto os curtas que a gente faz, quanto o próprio Mais Um Ordinário Show, e as peças de teatro e tal, elas acabam caindo nessa métrica, assim, né? O que é que as pessoas estão esperando? Vamos entregar algo diferente para ela. Mas elas estão esperando algo diferente, então vamos entregar mais do mesmo. Sempre essa busca de tá surpreendendo, né? Buscando surpreender de alguma maneira o espectador, né? A pessoa que está acompanhando a gente. E daí, por isso, o Mais Um Ordinário Show, tanto na primeira quanto na segunda temporada, é um programa de entrevista. Aí nesse a gente falou, não vamos fazer um programa de entrevista então. E aí é bonito ver, assim, como a fantasia foi se formando, né? Até no próprio Mais Um Ordinário Show, essa parte de ficção, ela foi simplesmente crescendo, tá ali. Tava no começo ali, aquelas sketches daqueles personagens, aí no segundo você já consegue ver uma historinha. E aí o terceiro, só história, né? Só história, por enquanto. Eu até ia comentar sobre essa quebra da expectativa, né? Porque eu, quando fui assistir, pra mim, o Ravi lançou um talk show, né? Vou assistir pra ver o que é. Imaginei que seria aquela coisa bem... Ele vai trazer um talk show, tipo o Craig Ferguson, bem pra se inspirar nisso. Era o que eu faria, assim. Eu ia fazer uma coisa tão acertadinha, eu ia querer fazer um programa de talk show. E aí eu comecei a assistir, eu disse, opa, pra onde tá indo isso aqui? Virou. Quando ia acontecer uma coisa, não aconteceu, veio outra. Então sempre tinha alguma coisa, sabe? E a mente de quem quer prestar atenção em uma só, ficava assim, ó. Então, aí quando eu vi que vocês iam lançar, tipo, uma série mesmo, me deu muita expectativa para saber o que vocês iam trazer nessa temporada, porque eu vi os talk shows que eram, querendo ou não, são vocês, né, ainda, é uma coisa mais vocês. Ali já, aí tinha entrevista e tudo, ainda é um pouco vida real, apesar da edição. Mas aí vocês trazem uma série que... Primeiro, a gente não tem ideia do que se trata, ela vem com uma abertura super divertida, assim, quando eu assisti, assim, eu fiquei muito... A música ficou na cabeça, já ali você percebe como isso... Você tá numa viagem, vai entrar pra uma coisa diferente aí. Vai assistindo os episódios, traz a trama, ela vai se desenvolvendo, mas aos poucos ela vai indo pra outro lugar. Mais ou menos como a gente vê
nas temporadas de Twin Peaks, né? Que é você ter uma história, os caras estavam lá resolvendo um mistério, um assassinato, e aí do nada tem cortina vermelha, tem gente falando ao contrário, vira uma coisa, né? E nessa última temporada que saiu, o Retorno, mais ainda. Tem aquele episódio clássico em preto e branco que... O que tu tá fazendo? O que aconteceu aqui? Então, né, é absurdo, assim. E a gente quiba demais Twin Peaks. Essa terceira temporada, a verdade, tipo, a gente continuou fazendo coisas de referência, né? Tipo, porque a essência do Mais Um Ordinário Show é basicamente isso. Referenciar as pessoas que a gente admira. Tanto na produção, quanto na ideia, né? Uhum. E, tipo, a gente passou do ponto com David Lynch. Eu peço desculpa. Eu não me arrependo, mas assim... No roteiro não tinha esse momento, é assim. A gente tava lá na hora da gravação e disse, aqui a gente podia fazer um Lynch. Uhum. E aí é basicamente ficar parado olhando um por outro por muito tempo. Vamos fazer isso. E a gente fez em várias cenas que não era pra fazer. Mas é tão legal que a gente espalhou pela parada. E não é só isso, tem muita coisa. Tem a música, a música, o pessoal falando ao contrário também. Nossa, o jazz! Nossa, o jazz foi super do David Lynch. Porque eu comecei a montar o Mais Um Ordinário Show na edição, e eu gosto de montar em cima de música, mesmo que essa música não fique. Mas eu gosto de música pra dar um ritmo pras cenas. Sim. E aí o jazz, teve uma hora que eu falei com o Jota, eu liguei, mandei um WhatsApp, sei lá, Jota, vai ser tudo jazz. Todas as músicas vão ser jazz. Eu não tô conseguindo botar outra coisa, eu tô montando tudo em cima de jazz. E acabou que seguiu nisso mesmo, né? E a gente acabou costurando o jazz dentro da narrativa como uma coisa que faz sentido também ser jazz. Porque é como se fosse música que tocasse em elevador, saca? Uhum. Que é aquela mais normal de todas. Eu sei que o jazz não é esse, mas assim, a gente queria buscar umas músicas que tocariam no elevador. Porque a Terra 2 é chata. Então era uma música que não era música chata, mas uma música que tocava em elevador, assim, amena, entendeu? Aí o jazz acabou se pontuando aí nesse lugar. Até na pós-produção, né, nessa parte de editar e tal, surgiram coisas Lynch sem querer, assim, simplesmente aparecia. E não tinha nada que a gente podia fazer. Sim. Eu acho que a cena do pesadelo, que a gente chama cena do pesadelo, que é toda aquela sequência de sonho do episódio 3, ela surge também como uma referência ao episódio 8 de Twin Peaks, de começo. E tem Eraserhead também, no sonho, no pesadelo. Yes. Meu Deus, sim. Tem muita coisa. Ele tá em muita coisa. E a gente pesou a mão, assim. Não era pra ser tanto, entendeu? Era pra ser uma referência, tá ligado? Mas é tão gostoso, brother. Uma vez que você começa, sabe, tipo, a tentar ver o mundo através dos olhos desse cara que tem uma produção bem pesada, as coisas dele são bem fortes, bem pesadas, mas que a mensagem é completamente outra. O Lynch é um gastão. Esse rolê da comédia, depois que eu comecei a ver todas as coisas procurando piada, do tipo, entendi qual é a piada, saca? Uhum. Quando eu assisti Lynch, eu fiz, filho de uma puta, todo esse tempo, você fingindo que era um grande diretor de drama, né? Na verdade, você tava tirando onda com a cara de todo mundo. E eu sou muito fã do cara, muito fã do cara. Começando transmissão em 5, 4, 3, 2... Está no ar o Mais Um Ordinário Show. Seu programa sobre repetições e garantias. Ontem, nós tivemos um dia absolutamente igual a todos os outros.
nada de diferente aconteceu. Nós acordamos no mesmo horário, sendo embalados pela mesma música que escutamos todos os dias. A melhor música para se começar um dia. Então, nós cantamos e dançamos a música. Dançamos nos corredores, na escada, nas ruas. E depois, nós fomos felizes trabalhar na RCM, a rádio. Então, a terceira temporada, vocês podem dar um resumão, tipo uma sinopse dela? Porque a gente tá falando aqui sobre ela é surrealista, ela conta uma história, mas o que é, para chamar a atenção da pessoa, o que é a história? A gente tem o pessoal nessa Terra 2, como é que tá acontecendo isso? Tudo acontece na Terra 2. É uma terra que é paralela à Terra que a gente vive. E lá é um lugar que as pessoas vivem sem a fantasia, sem a criatividade. É um planeta moldado para funcionar sempre do mesmo jeito, por forças silenciosas que estão ali na cabeça das pessoas. Eu lembro que... desculpa, Jota, pode falar. Não, por favor, vai. Não, porque termine. É que eu ia fazer um parâmetro muito viajado, pode ir. Não, eu quero o parâmetro viajado, vai lá. Porque assim, eu vou falar, na primeira temporada tinha as entrevistas e tinham os personagens. Os personagens, eles não interagiam entre eles e cada um tinha o seu próprio mundo, assim. E aí na segunda temporada, a gente percebe que o mundo dos personagens e o mundo da entrevista é o mesmo. É o mesmo mundo, assim. Eles não se encontravam, mas eles estão no mesmo lugar. Eles agora podem se encontrar. E aí na segunda temporada eles se encontram. E aí na terceira temporada a gente queria dar uma origem a esses personagens. Como foi que esse mundo que a gente considera real, o que estamos aqui, é também habitado por essas criaturas da fantasia. E aí a gente criou essa ideia de que existe uma terra paralela à Terra 1, que é a terra onde a gente vive e acontece as histórias do Mais Um Ordinário Show da temporada 1 e 2. Existe a Terra 2. Porque o projeto da Terra 1 deu super certo, sacou? Pra galera que criou a Terra 1, deu super certo. Cara, os seres humanos tomaram conta, os animais, deu super certo. A galera fez tecnologia, saca? Tipo, deu super certo a Terra. Vamos fazer outra, maior, melhor. E aí os caras, que a gente chama de as influências, enfim, tem influência da fantasia, influência da eletricidade, influência da natureza. Essa galera reunida criou a Terra 2. E aí, por algum motivo, que a gente vai lá... viu? Você tá fazendo a backstory toda, né? Certo. E aí a gente começa a contar a história dessa Terra 2, né? Que supostamente deveria ser maior, melhor e perfeita, muito melhor do que a nossa Terra. Só que quando você começa a olhar a vida das pessoas lá, elas estão felizes, mas elas estão vivendo o mesmo dia todos os dias. Elas estão repetindo os dias dela.
Acho que tem um pouco também de uma reflexão da pandemia nesse discurso, porque quando a gente começou a escrever, a gente ainda estava num contexto de lockdown e os dias eram repetidos, mas não é exatamente esse o viés, mas tem essa influência. E aí a gente começou a questionar do tipo, como que os personagens chegariam nessa terra, né? Como é que eles poderiam habitar essa terra? E como que seria a transformação de uma terra sem fantasia numa terra com fantasia? E aí, a partir disso, a gente fez esse roteiro, né, onde existem essas pessoas que vivem o mesmo dia todo dia, até que alguns eventos chegam a acontecer que transformam isso, porque a fantasia começa a invadir no cotidiano dessa galera. Foi um parâmetro, né? Desculpa. Não, foi boa porque a gente nunca conta, né, essa parte da... Essa parte a gente nunca conta. Isso foi bem um backstory, assim. E... Isso tá na temporada explicado de uma maneira bem lúdica, num recorte de jornal que aparece em 2 segundos. Tem esse easter egg. Aquele texto que até o Precinho, beijo Precinho, o Pedro Alcântara, essa terceira temporada começa com um texto falado pelo Pedro Alcântara. São recortes desse texto do jornal. E aí ele fala, né, do tipo, as influências não conseguiram deter a live, depois de muitas tentativas, e aí eles, enfim, falam as informações jogadas, porque alguém está sintonizando um rádio, mas a partir dali você pega segredos sobre o plot, o subplot da história, né, porque o que a gente mostra mesmo são os RCMs, que são essas pessoas da Terra 2, vivenciando a transformação. Vocês trazem pessoas para essa temporada e vocês também vocês inscreveram esse projeto, né? Vocês tiveram um apoio cultural e tudo. Como é que foi isso? Como é que tá sendo isso para vocês? Porque eu vejo que vocês estão fazendo isso com frequência, assim, tem esses projetos em editais e tudo. Mas para como foi esse processo? Porque eu sei que é bem difícil hoje em dia chegar e ter espaço para isso. Tem cada vez menos editais. Eu sei que de fotografia, se não fosse o pessoal mesmo da fotografia envolvido em criar exposições nos seus próprios espaços ou nos alguns espaços limitados que já existem, quase não teria mais. Eu lembro que era 2018 que eu comecei, tinha ainda, eu me inscrevi em vários e ao longo dos anos não me inscrevi em mais nada porque eu procurei tanto que eu cansei de procurar. Então, aí eu meio que desisti disso só agora, hoje mesmo, eu me inscrevi em um novo, mas também é por pessoas que estão querendo fazer movimentar. Não é porque tem apoio à cultura vindo de quem deveria apoiar. Então é complicado, a gente está vivendo essa situação bem difícil, porque a arte é, né, o último ponto que o pessoal quer apoiar. Eles tratam isso como se fosse nada. E aí a gente vê tantas pessoas no Brasil, tipo vocês, produzindo filmes e esses conteúdos assim, pra vir alguém e falar filme brasileiro não presta. Você não tá procurando filme brasileiro, você tá falando de uma coisa que talvez você ouviu em 1950, né? Então eu queria saber de vocês mais ou menos como tá sendo esse processo aí. Cara, se inscrever em edital é sempre um saco, né? É cansativo mesmo, enjoa. Festival também, nossa, festival de cinema, procurar e inscrever. Esse curta que a gente fez, O Universo Tem um Céu, eu acho que eu escrevi ele em mais de 300 festivais, assim, mais de 300, pra ele entrar em uns 10, assim, sabe? E é sempre esse corre meio louco que às vezes é chato mesmo. Mas assim, só de possibilitar da gente fazer uma ideia que a gente já ia fazer de qualquer jeito, porque a gente não bate bem da cabeça, já me convence o suficiente para continuar tentando, sabe? Assim, mas é sempre cansativo mesmo. Mas, pô, a gente conseguiu fazer essa primeira parte do Majornário Show
chamando uma galera massa, movimentando, a gente chama mais umas 40 pessoas, assim, e é muito massa ter gente para somar, é muito massa. E aí esses editais permitem isso, né? Essa possibilidade também de ter mais pessoas para deixar melhor, para somar, para cada um ir completando. Aí foi, de alguma maneira, recompensou, assim, foi confortante. Queria que tivesse mais editais desses. A gente tava esperando, inclusive, aí e foi vetado, né, e tal. Por enquanto, mas eu acho que vai rolar. Tomara que role. Não é possível que não role. Já rolou, já rolou. Quando essa entrevista for ao ar, a gente já vai estar com dinheiro para produzir a segunda parte, entendeu? Opa! É isso aí, meu patrão. A gente nunca tinha essa experiência, a gente nunca teve essa experiência com edital, né? Sempre foi muito na garra. Todas as coisas que a gente fez sempre foi muito o que é que dá para fazer com nada. O que é que dá para fazer com R$0, né? Só com a criatividade. E aí no processo do Covid-19, o governo lançou essa lei de incentivo chamada Aldir Blanc e que distribuiu uma grana para todos os estados. E os estados fatiaram para as prefeituras ali. E Aracaju é uma cidade muito pequena. Deu para aprovar muitos projetos. Sabe? Tipo, se a pessoa escreveu tudo certinho no edital, foi aprovado. E a gente, mais uma vez, deu sorte, porque não foi só Mais Um Ordinário Show. Outros filmes que a gente já tinha feito, foram licenciados. Ou seja, a galera pagou para ter o filme, a marca do filme, a marca deles no filme. Né? Então toda vez que o filme é vinculado com a marca da prefeitura. Teve 2 peças de teatro, na verdade a mesma peça de teatro 2 vezes. E eu e Jonta, nós também passamos no edital de editores. Eita, não teve vídeo. isso, né? Ainda vão pedir. A gente ainda não pagou esse. Mas também não procuraram, mas estamos aqui. A gente recebeu uma graninha porque eram editais para ajudar os produtores culturais, né? Que estavam parados por causa da pandemia. Então, não tinha ninguém filmando coisa, não tinha trabalho para editor. Então, eles deram uma grana para os editores e depois, quando a gente precisar de vocês, a gente chama e vocês pagam fazendo a edição disso aí. Então, todos esses dinheiros foram para o Mais Um Ordinário Show. Sim. Não foi só o dinheiro do Mais Um Ordinário Show, porque foi muito pouco, brother, para o que a gente fez. Só o Mais Um Ordinário Show foi websérie. Eu não vou falar quanto, porque não importa. Mas enfim, foi muito pouco pra você... Eu ficava repetindo, o dinheiro que a gente pegou pra fazer os 5 episódios era o dinheiro de uma diária, da equipe toda. E hoje a gente sabe que é verdade. Se a gente fosse gravar pagando todo mundo o dinheiro que é o dinheiro do teto do audiovisual brasileiro, a gente sabe que ia gastar o que a gente gastou na série toda em uma diária. Não o que a gente gastou na série toda, mas o que o edital pagou pra fazer a série toda. E outra questão é que a gente escreveu a série grande demais, né? E o orçamento só deu até a metade. Por isso, o que tá no ar é Mais Um Ordinário Show 3, parte 1. Tá. A gente fez 5 episódios e aí vão vir mais 5 para terminar a história. É um mini-season, né? A gente precisa descansar, né? Dar férias pros atores. Tá certo. E tal. Não, mas assim, eu admiro vocês que estão nesse, sabe, vocês estão aí lutando sempre. Eu vejo a movimentação de vocês aí em Aracaju, eu assisti as peças de teatro, eu vi que vocês têm um serviço de streaming, eu acho, que coloca, né? Isso. E aí eu vi que vocês postaram, eu fui lá, eu assisti a peça e aí depois teve um que foi no YouTube e aí foi tipo vários cortes entre o ensaio, a peça, enfim, e muito interessante de assistir, dá pra ver bem a evolução disso, o pessoal ensaiando, almoçando, lendo o roteiro e aí lá no teatro depois fazendo, muito legal, assim. Então tem no YouTube, né? Tem, eu não sei se tá liberado porque é uma coisa licenciada deles, sabe? Tá. Mas eu não sei, talvez seja uma coisa de reestrear, sabe? De eu ter um tempo assim fora. É porque quando a gente entrou na onda do Mais Um Ordinário Show, a gente não saiu mais. A gente não saiu mais. Aí, tipo, quando
tiver uma folga, possivelmente eu libere fazendo uma reestreia só pra não só soltar o vídeo no YouTube, assim. Ah, sim. Pra poder fazer o movimento. Mas é muito legal, chama Você Nunca Dorme. É uma peça teatral escrita por mim, já com a métrica da comédia, mas sem eu saber que era isso. Uhum. Então... e Jonta, eu assisti um filme que tu fez, e agora ele me escapa o nome, mas é um que tem não sei se é um dos mais recentes, talvez, é um que tem uns posters bem coloridos, assim. Qual que era o nome mesmo? No Verso Tem um Céu. É esse? Isso. Eu assisti esse. Me conta um pouco sobre isso, porque eu posso colocar... Tem link esse pra eu colocar ou não? Eu posso mandar link. Ele tá como não listado, porque ele tá nesse rolê de circular festival. Tá. Mas tudo bem, eu posso mandar, não tem problema não. Eu vou mandar como não listado, né? Só vai acessar quem clicar no seu link. Aí eu coloco na descrição se alguém quiser assistir, Beleza. mas também vou colocar mais um Ordinário Show pro pessoal assistir e conhecer e ter o contexto disso. Mas conta um pouquinho, porque ele também tem uma viagem, né? Bem... Cara, o Universo Tem um Céu, ele surgiu dentro dessa coisa de período de quarentena, né? Junto também com o filme da Cadeira. O filme da Cadeira a Ravi dirigiu e o Universo Tem um Céu foi o que dirigiu. Eu acho que são filmes que dialogam sobre um espaço-tempo que a gente viveu, assim. E eu comecei a fazer ele nessa coisa de experiência. Eu tava em casa. Ele todo foi gravado dentro de casa, né? E pra mim, no começo, esse filme se chamava Janelas, que eu tava com essa pira sempre de ser uma cena que você visse pela janela. Ou pro lado de fora, ou pro lado de dentro, ou que ela estivesse ali em algum lugar, né? E fui fazendo nessa pira, eu não sabia direito, eu não montei um roteiro pra isso, assim. Até mesmo tem essa conversa que eu tenho no início do filme com minha mãe, foi gravada dentro do cotidiano nosso mesmo. E calhou de que ela funcionou porque ela situava um mês, uma época, um assunto, assim. Então, e super funcionou. E depois eu fui fazendo e eu fui testando o próprio limite de experimentar dentro da cena e depois na pós também. Então, foi um projeto que eu comecei a fazer e fui montando ele sem pressa, porque... era ali um contato que eu tava tendo com Chroma, com várias coisas novas, assim, que eu tava tentando fazer, sabe? Acabou que deu certo, e aí dentro desses editais também, que surgiram, ele ganhou uma cotinha pra finalizar. E aí eu fiz, tenho dinheiro pra finalizar, já montei, né? Não tenho esse dinheiro de montar. Vou chamar pessoas pra fazer música e botar cor. Foi onde eu quis, assim, sabe? Eu falei, não, vou chamar alguém para ser colorista. Aí chamei uma amiga minha, que é de Curitiba? Curitiba? Não lembro. A Maria, chamei ela para colorir e 2 amigos meus para fazer a trilha sonora. E assim, também deixei que esse processo para eles fosse de uma criação no tempo deles, sabe? Veja a cena, ver o que é que você sente e, tipo, não falei nada específico, assim, sobre essa música eu quero pra cima ou pra baixo. Quis deixar eles livres, porque pra mim esse filme se trata sobre isso, né? É sobre o mergulho que você dá pra se desbravar dentro de uma experiência sobre si, né? Então, pra mim esse filme também simbolizou muito pra mim, assim, eu fiz ele e é isso, né, foi um ato psicomágico pra mim também, pra mim provar de que existia coisas maravilhosas dentro de mim, que eu podia botar isso pra fora, sabe, assim. Então... E ficou. Então, no Verso Tem um Céu ele vai por esse lado, assim, sabe, ele envolve uma coisa meio terror, também uma coisa meio estranha, ali, e muito simbolismo, né? É simbolismo atrás de simbolismo, e é um filme que vai quebrando a sua própria estrutura também, né? Que ele começa de um jeito, é um plano aberto, aí depois acho que o pessoal não sente que ele é um filme cinematográfico, né? Ele não tem essa coisa de plano contra plano, tudo, ele simplesmente acontece. Quando eu fiz ele, eu pensei muito, agora eu vou falar sem parar, mas aí... quando eu fiz ele, eu tava muito na pilha de Apichatpong. Você conhece Apichatpong? Não conheço. Ele é um diretor tailandês. Ele fez um filme, meu filme preferido, assim. É um filme que eu amo e não recomendo pras pessoas.
Não por vaidade nem por nada, mas é porque eu sei que é um filme custoso pra você mergulhar e se experienciar nele, sabe? Porque ele leva realmente pra um outro cotidiano, um outro lugar. E o filme, só por curiosidade, né, se chama As Memórias Passadas de Tio Boomy, Uncle Boomy. The Lives As Vidas Passadas de Tio Boomy. E ele tem essa coisa muito de plano, um plano aberto, e a cena acontece ali, e ela só acontece ali, sabe? Essa coisa do tempo da cena e tal. Que também tá em Lynch, né? Esse tempo da cena, assim, que se arrasta, ela vai até... Você dizer chega. Comparando com a solidão, assim, né? Que ela não é uma coisa cortada, a solidão não é uma montagem. Sim. Como a galera... passei muito tempo sozinho, vou contar essa história no filme com uma montagem dinâmica. Sim. A solidão não é assim. Uhum. E a Apichatpong é isso, do tipo, se ele quer passar essa sensação, muito tempo de cena de um cara deitado na cama. Enfim, essa cena do filme também é lindíssima. É isso, né? Essa coisa também que você falou, solidão, tem algo a ver com tédio, né? Essa coisa de estar ali e ver esse arrasto também. E no Verso Tem o Céu foi um filme que eu acabei, quando eu vi ele pronto assim, eu falei, nossa, sabe? Eu não tava esperando conseguir fazer ele não, assim, do jeito que eu fiz. É um filme que eu gosto, assim. E até às vezes ele aparece na minha cabeça e eu falo, eita, eu preciso ver, né, pra poder lembrar. O Verso Tem o Céu também fez o selo Coruja Mística de música. Porque verdade. a gente precisou... o filme tem 4 músicas originais, né, Jota? Tem 5 músicas originais. 5 músicas originais. Feitas por esses caras, né? O Adam e o Biaco. Inclusive, abraço aí pra vocês. Sim. E tem uma música de Sônia e Bruninha também. Isso. E aí, é isso, né? Esse mesmo Adam e esse mesmo Biaco, eles acabaram fazendo coisas pra Mais Ordinário Show também. A música de Jesus, que fica tudo preto e é só Jesus, Jesus, foi Adam e Biaco que fizeram. Por isso que ela tem uma coisa meio louca, assim, de quebrar já a primeira música que tem lá, né? Que é do Ordinário Dia. Exato, a primeira música é uma big band, assim, uma música mais convencional. E aí depois o Adam também fez a música do Menino do Mal e Menina Maligna, que é a música que toca na abertura. Menino do Mal! E a música de Jesus que toca no final. A música de Jesus é uma cena musical da segunda parte. Eu revelo. Porque é nicho, tem um nicho, mas é bom pra galera esperar, assim. Então essa música, porque não aparece a letra, né? A gente botou só o instrumental e os back vocals no final. Jesus, Jesus. Mas aí na segunda parte ela tem letra e é bem legal, a música é muito legal. As músicas são ótimas de toda a série, são muito boas, assim, me diverti em todas. Parabéns o pessoal que fez. A gente diz que é um musical, infelizmente a gente não teve a parada toda, né? Porque se tivesse a parada toda, daria pra ver que é um musical, porque tem a primeira cena, tem o Menino do Mal, aí vai ter a música de Jesus e também o encerramento é uma cena musical. Só que como ele ficou dividido, aí não parece que é um musical, mas é um musical. Mas o Ordinário Show 3 é um musical. Um musical, ficção experimental, né? Olha que bom, né? Fantasy. Como foi que você falou hoje na entrevista? A gente saiu uma entrevista com a gente mais cedo, que você falou que extrema ficção, é uma extrema ficção. Extrema ficção. Com pitadas de experimentação violenta, né? Esse No Verso Tem o Céu foi essa prova também de experimentação, sabe? Que experimentar esse surreal é um caminho que eu vou nessa, sabe, assim. Mas você sentiu o que vendo No Verso Tem o Céu? Qual foi a sua pira? Faz tempo que eu assisti, então eu vou tentar relembrar. Mas assim, eu lembro que... Porque as coisas pra mim, quando eu sinto... Eu fui diagnosticado como autista não faz muito tempo, então eu tô começando a descobrir isso com terapia e tudo, entender o que eu sinto quando eu vejo as coisas, porque é muito... Agora eu percebo como é tudo sensorial.
Tipo, aqui o momento que eu tô gravando com vocês, depois eu vou me lembrar por muito tempo quando eu rever como uma coisa do momento aqui, porque é uma vida completamente diferente que eu tô tendo agora. Sim. E como evolução própria, fazendo entrevista e tudo, é um grande passo. Então é a primeira vez na vida que eu faço isso. Entrevista, assim, sem ser podcast, com pessoas que eu conheço a vida toda. 10 anos. Então é tudo um acúmulo de coisas que acabam criando essas sensações. E pra mim é isso. Quando eu assisto, por exemplo, o teu, tem aquelas cenas quando principalmente no início, assim, da conversa. Sabe a sensação do dia a dia brasileiro? Então, a noite no Brasil, o som no Brasil, você sente que é uma coisa daqui. Então, eu pego muito esses sons e vou trazendo pra mim. Eu queria muito rever pra poder falar mais, mas também os posters. Quando eu vi, eles falam muito comigo. O que eles falam, eu não sei, mas eu vejo eles e eu preciso, sabe, eu conecto. Eu acho que foi nesse que tu começa a girar e ir embora, né, no universo, numa nuvenzinha, né? É, isso. Sim. Então, você fica nessa loucura. Eu não sei explicar, mas é muito bom, sabe? Eu me surpreendi muito quando eu assisti e aí eu comecei a prestar mais atenção no que tu publicava também. Porque aí eu pensei, eu me conecto com isso e vou prestar mais atenção. E aí eu comecei a interagir mais com o Ravi também, porque eu comecei a ter essa abertura, tudo isso por causa dessas artes, assim. Quando a gente tava no quando a gente tava no Transalore, existia isso também, mas parece que muda um pouco quando tu se conecta dessa forma, com perceber que são gostos em comum com pessoas que produzem coisas super diferentes, assim. Então é muito legal isso, porque eu costumo dizer que eu faço algo surreal, mas, digamos, os meus desenhos surreais são bonitinhos, são fofinhos, né? São uma coisinha mais assim, eu não sei. Não acho não, fofo. Já, eu penso na estética mais ou menos assim. Na fotografia eu já faço um pouco mais, eu tento usar um pouco mais. Mas eu gosto dessa coisa de como você consegue se conectar com uma diferença de produção tão grande, assim. É bem... Porque eu nunca conseguiria fazer algo similar ao que vocês trouxeram. Tanto no Mais Um Ordinário Show, quanto no teu filme e nas coisas que o Ravi produz, a peça de teatro. Eu me imagino escrevendo algo, mas eu não me imagino fazendo algo assim. Então pode sair, né? Nem eu nunca imaginei não. Sim. Só acontece mesmo. Acontece, mas é interessante isso, porque quando eu fiz também um trabalho que virou meu TCC, que é Paisagens Flutuantes... Eu lembro disso, Até aquele momento, pra mim, a fotografia tava ali. Eu tirava foto. Quando eu comecei a experimentar, bem do jeito que vocês falam, que começa a experimentar e vai fluindo, criou uma outra coisa. E eu mostrava pra todo mundo e todo mundo via várias coisas, não via a mesma coisa que eu, mas via. Então é mais ou menos isso, eu acho que eu me sinto com o que tu criou e com todo o projeto. Eu vejo algo. Eu me senti, tipo, super animado quando eu ouvi a música de vocês da abertura. Eu fiquei um tempo ouvindo. É uma coisa que me deixou muito animado, assim. E então... Isso me fez ter vontade de assistir todo o projeto e também o projeto todo me deixou nessa mesma sensação. Então é bem interessante. Por isso que eu quis fazer isso aqui, porque eu acho que não eu precisava falar e conversar com vocês sobre o que vocês criaram. Porque hoje eu tenho um canal pequeno no YouTube. Agora tem 600 e poucos inscritos. Talvez chegue nos 700 até eu postar isso, eu não sei quando vai ser. Mas o público procura o que é popular. Né? A gente vê que hoje em dia o que é o popular é o principal. Eu tô tentando fazer TikTok, mas não são artísticos. Porque quando eu tentei, não ia para muito lugar. E no YouTube também, tentei fazer algo um pouco mais popular. E aí falar de arte é fácil das pessoas ignorarem. É fácil
É fácil elas dizerem, eles estão falando sobre um projeto que eu nunca ouvi falar na vida, por que eu vou prestar atenção nisso? E aí você ouve uma conversa dessa toda, tipo eu ouvindo vocês falar, e dá muito interesse. Você vê o processo criativo de outra pessoa, que é uma pessoa, na verdade, que tá ali do teu lado, é tua amiga, tua vizinha, sei lá. E você não sabe que a sua vizinha faz arte aí, porque você meio que ignora e quer ver outra coisa. Tudo bem, não tá sempre em cima disso. Mas aí eu publico algo assim e eu espero que chegue nas pessoas, né? Se chegar em uma ou duas, né? Publicar uma entrevista assim, eu tenho muito interesse que elas vejam e assistam e vão atrás aí a partir desse processo, e também tem a inspiração de ver isso, criar a partir disso. Foi muito bonito tudo isso que você falou. Muito bonito. A gente chegou num ponto assim, por exemplo, você falar, eu quero que alguém assista, eu quero que alguém veja. E quando a gente começou a fazer... Porque é sempre um desafio reconhecer o que você está fazendo e admitir, tá ligado? Que você realmente está fazendo aquilo. Porque é um desafio essa admissão. Eu tive problema de dizer que eu fazia comédia, por exemplo, ou que eu fazia cinema, ou que eu fazia teatro. Demora pra você dizer, tá ligado? Você começa a pintar. Eu ainda tenho um problema, acho que talvez mais não, mas pra aceitar que eu sou músico. Eu não tenho nada gravado, quer dizer, eu tenho, né? A música do Mais Ordinário Show é minha. Enfim, agora eu tenho coisas gravadas. Então, eu tenho essa dificuldade ainda de admitir que eu conquistei aquilo que eu queria. Sim. Saca? Já foi. Eu já sou essa coisa, eu já faço esse trabalho. É difícil também, por exemplo, admitir que eu vivo de arte. Mas eu vivo de arte. Eu não faço mais nada a não ser arte. E é isso que paga minhas contas. Sabe? E é um processo de descobrimento disso em você. Porque ninguém disse que você podia. Ninguém chegou pra você e disse, cara, dá certo, sabe? Porque é difícil acreditar que dá certo mesmo. Uhum. Mesmo dando certo pra gente, tem dado certo há um tempo, a gente ainda se pega falando, mas tem pouca gente assistindo, ainda não tá chegando no lugar que a gente queria chegar. Eu tive uma dificuldade enorme, porque eu tô muito feliz em fazer essa entrevista, e por isso eu tô falando pra caramba, porque a gente entregou uma parada que a gente passou o ano pensando, tá ligado? Desenvolvendo, criando ideia. Eu sei ligar todas as pontas do Mais Um Ordinário Show, mas eu não tenho ninguém pra falar sobre isso a não ser Jonathan. E a gente já tá enjoado da gente já sabe. Quer falar outra coisa. Sim, isso é muito chato. E aí, tipo, aqui em Aracaju tem 73 podcasts e eu ainda tô mendigando entrevista com essa galera pra eu poder falar do meu projeto. E aí eu fico irritado, tá ligado? Também. E fico frustrado quando a gente se inscreve em edital e não passa. Porque eu quero ir lá no órgão que tá resolvendo e dizer, você assistiu? Você viu? Não é porque é melhor do que os outros, mas o que é? O que é que tá faltando aqui para você validar como algo que existe, que tem potencial e que vocês precisam velar por isso também. Aí, voltando ao que eu comecei a dizer, a gente produz para poucas pessoas assistirem, os primeiros curtas que a gente começou a inscrever em festival, a gente começou a escrever assim, pelo menos o cara que vai avaliar o festival vai ter que ver. Pelo menos ele vai ter que ver inteiro e eu vou contar essa piada pra ele. Sim. Teve uma vez que eu recebi um e-mail de uma amostra que falou, não, o seu filme foi visto, passou, né, para uma pré-seleção e ele foi visto por 11 curadores. Eu falei, pô, não precisa nem passar mais. Que ótimo. Mas a gente acabou tendo resultados melhores que isso, assim, sabe? Tipo, o No Verso Dei o Céu tá num festival na Itália. Então já tem gente internacional, já tá global os filmes, sabe? E eu tento não esperar, porque na verdade, uma vez que eu termino, acho que o Mais Ordinário Show 3 é a única vez que tá repercutindo, assim. A gente tá um mês depois que estreou ainda falando sobre. Geralmente a gente termina, entrega e começa a trabalhar no próximo. Porque a gente não é esse cara da divulgação, cara. Também não é pra ser a gente. É o difícil. Sabe? Mas como é que eu vou pagar quem? Com que dinheiro pra divulgar o meu produto? Tem que ser a gente. Sabe?
a fazer postagem de Instagram. Eu odeio ser social media, cara. Nem me Mas a gente fale. tem que fazer, cara. Aí, Nem me fale. essas coisas, assim, pra mim é o que dificulta, sabe? É você se desgastar bastante na criação de um produto e depois você... Porque essa parte é massa, você tá criando, sabe? Tá te alimentando. Mas essa parte da burocracia de que as pessoas vejam esse produto, essa parte me cansa e como eu não quero fazer isso, sabe? Tá nessa busca, mendigando pra pessoa assistir teu filme, ou assiste aí, por favor, cara. Você vai gostar. Eu falo de você, por favor, assiste aí. Essa parte me cansa um pouco. É por isso que eu quis abrir esse espaço no meu canal, sabe? E é difícil, eu até deixo aberto para quem tá assistindo aqui, quem quiser conversar sobre outros trabalhos para trazer esse projeto de entrevista ao longo do tempo, divulgar mais pessoas, mas é muito chato, por exemplo, e parece só reclamação, né? Mas eu faço fotografia. Onde que eu vou postar minhas fotos? Eu tenho um site, minhas fotos estão lá. Tá no Google, tá tudo cadastrado, mas quem é que pesquisa o assunto das minhas fotos? Aí eu vou lá e boto no Instagram. Eu já meio que desisti quase de postar coisas artísticas no meu Instagram, porque não muda nada, assim, não entrega. As pessoas querem ver a foto de você, tipo, selfie, não... E eu não tô no Instagram pra crescer no Instagram também, eu tô lá porque é meu perfil pessoal. Mas é chato, porque eu usava a ferramenta como divulgação das minhas fotos para vender fotos de decoração para as pessoas descobrirem. Mas hoje em dia... lugar. É a única janela, velho. É a única janela. Isso me incomoda bastante, sabe? Me incomoda ser a única, ser pelo menos a mais... Saca, tipo, pelo amor de Deus, cara. Hoje, se você tem um negócio, se você não tá no Instagram, você não tem um negócio. Que coisa absurda, sabe? Tipo... Mas, enfim. Essa é uma das partes sem solução, né? A culpa é do Elon Musk. Por algum motivo. Aí... vira isso, é chato. Tinha uma... Você falando das suas fotos, lembrei de uma coleção que eu gostava muito, que era de textura. Era textura de areia, de pedra. Nossa, aquilo pegava a minha cabeça de um jeito, menino, que eu ficava... O nome é Alien Landscapes, que é tipo paisagens alienígenas, né? Sim. Que pra ver como as coisas acontecem do nada. Cotidiano. Eu saí de casa, no portão, eu fui levar o lixo na rua, porque era dia de lixo. A minha rua anterior não tinha asfaltamento, não tinha calçada, não tinha nada, era só areia. Eu moro na praia, só areia. E tinha chovido, tava molhado. Eu olhei de cima para baixo e vi, isso aqui parece uma paisagem minúscula, parece pequenininho. E fui lá e tirei foto, depois eu editei e transformei isso como se fossem fotos aéreas de paisagens de outros planetas e tudo. Então, do nada. E você sai de casa e faz uma coisa do nada. Mas era uma época, 2017, eu acho, da minha vida que eu tava aberto para esse tipo de coisa artística, de fotografia. Hoje em dia, eu tô fechado para isso porque eu me fechei. E aí, terapia para voltar, né? Mas também abre outras coisas, né? Talvez a pintura tenha surgido dentro dessa inquietação de precisar botar, né? Sim. Aí eu não aguentava, não sabia mais o que fazer com foto, comecei a desenhar e pintar, fazer coisas assim. Eu amo mas suas é pinturas. uma constante, né? Amo suas pinturas. Tudo, você não tem noção. Um trabalho que a gente fez junto, Transalore e Coruja Mística, foi o rolê do Arvi, né? E a gente acabou colaborando, assim, de uma maneira que eu fiquei, nossa, velho, sabe? Tipo, meu sonho é ganhar muito dinheiro fazendo uma coisa pra poder trazer você pra fotografar uma coisa nossa, sabe? Você falou algo sobre isso, que você queria botar Jonathan de alguma maneira no meio. Direto, meu sonho é ser rico pra pegar essa galera do Brasil que a gente conhece e que a gente admira mesmo, né? Tipo, continuar trabalhando com as pessoas que a gente admira. Porque ia ser muito massa ter um olhar seu, principalmente porque a gente combina muito nas ideias, virado pra fotografia
numa parada audiovisual, saca? Tu nem imagina o que eu penso de fazer as fotos só de saber o contexto da série, assim. Me dá muita vontade de fazer. Aquela iluminação daqueles estúdios de rádio, tudo isso que vocês fizeram lá. Eu só de pensar no resultado eu já fico empolgado, sabe? É real. Então... Velho, trabalhar com audiovisual e tem uma coisa em relação à pandemia que possibilitou isso, porque muitos projetos foram aprovados, muitos festivais existiram, né? Tipo, nasceram, foram criados e ganharam repercussão. Muitos festivais online, que é importante também. E muita gente começou a produzir com celular, porque só tinha a ideia e não tinha... Como eles estavam presos em casa por causa da pandemia, eles realizaram que eles não podiam mais mentir que era por causa de tamanho. Do tipo, eu não faço essa ideia porque ela é grande. Mas agora eu tô preso em casa com o celular, eu posso fazer essa ideia, a versão pocket. E a quantidade de filme genial, sabe, de ideia que foi contada, às vezes falta um pouco de valor de produção, de qualidade, mas, cara, o lance são as ideias. Sim. O importante são as ideias, depois elas são transformadas e aí vem algum grande diretor e conta aquela ideia com a qualidade melhor. Mas você já botou ela no mundo, você já contagiou a pessoa, você já transformou o cotidiano daquela pessoa com aquela ideia. Então eu acho que isso foi legal nesse lance dos editais que surgiram nesse processo da pandemia, possibilitar a galera que queria começar, mas ficava usando o contexto da qualidade como desculpa e não fazia. E aí na pandemia, não, tô aqui sem fazer nada, vou fazer. E saíram filmes incríveis. Então, esse movimento da produção audiovisual foi muito legal, porque possibilita que as pessoas que estão em casa com essa ideia, né, de que não vão fazer porque a qualidade precisa ser X, repense essa ideia, né, de tipo, eu vou começar. E aí, como a gente começou lá no Mais Ordinário Show 1, começa a se belar dessa energia, dessas ideias, sabe? Faz um Vine, sou vintage, faz um TikTok, conta a sua história, sabe? Tipo, filma, faz um programa de rádio, faz alguma coisa, bota essa ideia pra frente, que possa ser que ela não seja realizada da maneira como você imaginou, mas ela abre portas para outras ideias. Sim. E você vai se alimentando daquelas ideias e vai se tornando um melhor instrumento para realizar ideias melhores. Eu voltei pro discurso do começo da entrevista. De ser instrumento para realização de ideias. É bem isso. Se eu tivesse pensado ficar... Só um pouquinho. Passando o carro. Se eu tivesse ficado parado, pensando, eu quero ter um programa, mas eu quero só quando eu puder ter um estúdio para conversar com as pessoas ao vivo. Nunca ia fazer isso, ia passar anos sem fazer. Então você bota a ideia no ar e vê o que acontece. O Transalor, no início, foi assim, um projeto que a gente fazia tudo sem saber direito. Exato. Tudo meio no improviso, as aberturas dos vídeos eram eram coisas que a gente estava lá naquele momento, eram coisas que a gente sabia fazer naquele momento. O material que a gente usava também, os audiodramas que a gente criava eram do que a gente sabia fazer lá. Ouvindo hoje, assistindo hoje, me dá muita alegria de ter passado por aquele momento. E hoje que eu sei fazer mais, que a gente sabe fazer mais, às vezes tu não consegue criar a mesma alegria que foi quando a gente tinha nada, assim, pra fazer. Quando a gente não sabia fazer direito. Então eu, às vezes, olho para coisas do passado, é meio nostálgico, não deveria, porque a evolução é muito boa. Chegar onde a gente chegou agora comparado com o que a gente tinha antes, mas é muito legal. Esses dias eu estava assistindo os vídeos do aniversário que o Ravi e o Oscar apresentaram, então coisas assim, sabe, é uma alegria do pouco. E se a gente esperar ter uma câmera maravilhosa, ser avançado o suficiente para fazer isso, você nunca vai ter habilidade se você não se colocar ali. Você precisa aprender para fazer, né? Falo por contrário, você precisa fazer para aprender. Eu falo você tem uma ideia, coloca em prática, ela não vai ficar do jeito que você imaginou,
mas Sim. aí você aprendeu algo. E aí você coloca ela em prática de novo. E aí você vai aprender mais. Uhum. E aí você vai fazendo, né? Eu gosto muito disso. Às vezes eu acho que eu tô me boicotando, que eu tenho um problema sério de aprender, que eu sou preguiçoso. E eu acho que tem a ver com isso que você falou em relação a esse sabor nostálgico. Porque eu acho que o que é gostoso é você ver que aprendeu. Sim. Você tem aquele desafio, e aí você vai lá e você consegue realizar, aí você vê que aprendeu. Isso é gostoso, né? Uhum. Então, eu também tenho isso, assim. Mas eu me boicoto no sentido de que a próxima coisa que eu quero fazer nunca é o que eu já fiz de novo. Não quero fazer de novo o que eu já fiz. Então eu nunca aperfeiçoo. Eu sempre estou começando e sempre estou tentando aprender algo diferente do que eu fiz passado. Assim. Mas é bom também, porque tu acaba aprendendo várias coisas e expandindo várias. Inclusive agora eu lembrei, eu acho que foi o Jonta que divulgou, tem uma pessoa que vocês conhecem que faz modelagem em 3D. Eu fiquei tão surpreso com aquilo que eu me inscrevi num curso para aprender a fazer, para tentar fazer arte, escultura em 3D. Agora eu vou poder voltar a fazer isso porque eu tava meio parado, mas eu já comecei o curso. Muito bom. Cara, e a história de Marina foi super aleatória, assim, porque ela tinha interesse, desenhava coisa no papel mesmo e fez um curso de Blender e parecia que simplesmente todo o conhecimento já existia dentro dela, sabe? Porque ela aprendeu o negócio e, assim, começou a fazer várias coisas da cabeça dela, assim. E cara, é impressionante, assim, impressionante. Parece que tá ali, né? E falam, ei, vem cá. E aí lhe dão um banho, né, das coisas. Ela fez a abertura da terceira temporada do Mais Um Ordinário Show. Os planetas passando, foi ela que fez pra gente. Legal. Eu acho que dá pra gente encerrar e a gente conseguiu englobar bastante do Mais Um Ordinário Show. A gente falou sobre a arte no Brasil e tudo isso. Eu deixo todos os links do que a gente comentou aí na descrição e também os espaços para vocês seguirem o pessoal. O Ravi e o João tá aí, também a Coruja Mística. Mas eu realmente queria agradecer tanto pelo que vocês criam e continuam criando e pela determinação de ficar criando isso e continuar fazendo. Não vejo a hora de continuar acompanhando, ver as novas artes que vocês vão trazer para o mundo, mas eu agradeço por vocês terem aceito participar desse primeiro episódio, que para mim também é muito importante, porque é o primeiro que eu decido, eu preciso fazer isso para ver se eu sou capaz de fazer isso também. Porque pode não parecer, mas existe muita dúvida por aí dentro da cachola. Então, tudo é um ensaio e essa é mais uma coisa que eu estou tentando aprender a desenvolver mais para chegar num ponto que seja melhor ainda. Mas é isso. Valeu. Eu agradeço pelo convite. Você sabe que eu sou absolutamente seu fã. Acho que eu falo por Jonta também, do tipo, não é amiguice. Se você fosse um perfil aleatório na internet, eu acho que a gente ia acabar se conectando de qualquer jeito, porque a gente está dentro desse mesmo campo de ideias, né? No mesmo lago de ideias. E um recado para os ouvintes, as pessoas que estão assistindo a gente, é a arte pela arte, pela arte, pela arte, né? A arte, ela é uma excelente ferramenta de descoberta do seu self, do seu próprio eu. Isso não existe, na verdade. Mas, assim, sobre como você se comporta, uma maneira legal de se enxergar. Você consegue isso através da arte. Então, mesmo que não seja uma coisa de profissão, pratique de alguma maneira no seu dia a dia. Nem que seja posicionando as plantas de uma maneira legal na sua casa. Transformar o cotidiano é arte. Somos criação e estamos aqui para continuar criando. Beleza. Muito, muito bom. Obrigado de novo. Eu vou encerrar esse vídeo. Muito obrigado para todo mundo que assistiu, chegou até o fim. Inscrevam-se no canal, enfim, compartilhem também se gostaram. Eu vou tentar fazer mais coisas assim, também vou trazer mais vídeos, mas é isso e obrigado. Tchau, obrigado. Beijo. Também, Ravi. Uhul, Dr. Who! Tchau.